Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e definitivamente o Vasco é muito grande e ainda coloca muito medo no Flamengo, porque ontem, tivemos ali a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco enfrentando o São Paulo e o Flamengo enfrentando o ABC. Porém, após ali realmente essa definição, o diretor, o vice-presidente, não sei qual cargo é, o Marcos Braz aí do Flamengo, ele é uma pessoa muito importante ali para o clube, falou que não iria ser bom enfrentar o Vasco nessa fase, dando a entender que o gigante da colina ainda assusta muito eles. Então é claro, a gente vai trazer mais detalhes de tudo que rolou aí nas falas desse diretor, presidente, não sei do que se trata aí do Flamengo, também falar sobre uma venda milionária dentro do nosso clube. Ontem pela parte da noite o torcedor vascaíno foi surpreendido com uma proposta aí de mais de 8 milhões de euros por um atleta aqui da base do gigante da colina, e a gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer mais detalhes dessa venda e além disso muitas outras novidades. O treinador português que teve passagem pelo Vasco no ano passado falou muito mal do Leandro Castan e falou que não recebeu nada até hoje, inclusive teve que tirar do próprio bolso para ajudar jogadores do gigante da colina. Então realmente o vídeo tem muitas novidades, o vídeo está imperdível, ou seja, você torcedor não pode perder. Mas antes de começar, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e eu vou pedir aí a sua inscrição. Espera, ver se você vai curtir o nosso conteúdo e se realmente você gostar e se valer a pena, se inscreva que o nosso canal está na meta de bater os 40 mil inscritos e falta bem pouquinho. E também deixa aí o seu like, o seu comentário. Tivemos aí ontem, realmente, o sorteio aí das oitavas de final e você acha que o Vasco da Gama tem condições de passar pelo São Paulo? Deixe a sua opinião aqui embaixo e como eu venho fazendo em todos os meus últimos vídeos, eu faço questão de responder a todos vocês e fico muito feliz também com cada comentário que vocês deixam aqui embaixo. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e eu quero, antes de começar a falar sobre Flamengo, sobre venda de atletas, eu quero trazer aqui realmente algumas situações importantes para você, torcedor, referente a dois nomes, um que foi especulado no Vasco e outro que acabou de sair do gigante da colina. Primeiramente aí com relação ao Wellington Nem. O Wellington Nem foi um atleta especulado no gigante da colina nesse início de temporada, um atleta que estaria sendo intermediado pelo próprio Alexandre Pássaro. Ele tinha o desejo de trazer o Wellington Nem para o Vasco, acabou não fechando as negociações por conta de serem vazadas. Ele foi para o Fortaleza, está há 3 meses lá, conseguiu entrar apenas durante uma partida, não teve outras oportunidades e está nesse momento fechando com o Cruzeiro. Ele já é um jogador do Cruzeiro, fechou o contrato até o final desse ano, ou seja, definitivamente um jogador que não foi sequer nem um pouco utilizado pelo Fortaleza e poderia ser um reforço do Vasco para essa atual temporada. Então acredito que definitivamente o Vasco conseguiu se livrar aí de um jogador. E outro nome que eu quero falar aqui com vocês é com relação ao Wehrley. O Wehrley é um jogador que conseguiu a rescisão contratual na justiça nesses últimos dias e tivemos notícias que o seu empresário estaria oferecendo ao atleta ao Atlético Goianiense, um time que inclusive o Fernando Miguel está nesse atual momento e é um dos grandes destaques da equipe. O Wehrley ainda busca realmente ganhar o dinheiro que ele recorreu na justiça, algo em torno ali dos 9 milhões de reais. O Vasco ainda não se posicionou com relação a esse processo, vamos aguardar, mas o Wehrley pode estar tendo seu destino a um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, sendo ele o Atlético Goianiense. E agora sim, vamos falar com relação ao atleta que pode ser vendido aí para outro clube. Ontem, na parte da noite, tínhamos aí notícias relacionadas ao Riquelme. O Riquelme é um atleta que há um tempinho atrás, para ser mais exato, no início desse ano e no meio do ano passado, já havia recebido propostas aí por clubes do futebol europeu. É um jogador que realmente chama muito a atenção desses clubes de fora do futebol brasileiro, por ter um grande talento. Ele sempre vestiu as camisas da seleção brasileira nas categorias de base, inclusive foi chamado pelo próprio Tite, atual treinador do profissional da seleção, para passar por um período de treinamento pela grande promessa que ele é não somente para o Vasco da Gama, mas para o futebol brasileiro no geral. Já teve propostas do PSG, do Real Sociedade, do Villarreal, do Sevilha, principalmente do futebol espanhol,
tem muito interesse na contratação do Riquelme. E ontem, na parte da noite, tivemos a notícia de que um grupo de empresários está disposto a ofertar 8 milhões de euros pelo atleta, algo em torno aí dos 47 milhões de reais. Realmente uma grana muito alta que pode ajudar financeiramente muito bem o clube. O atleta atualmente tem a multa rescisória no valor de 227 mil. Definitivamente, caso o Vasco venha aceitar e vender o atleta pelo valor de 47, seria um valor muito abaixo da sua multa rescisória. Mas se a gente parar para pensar com relação ao mercado brasileiro e a venda de laterais, o Riquelme estaria saindo por um preço muito elevado. Porque, para vocês terem noção, o último grande lateral esquerdo que saiu do nosso futebol foi o Renan Lodge, um lateral que estava aí no Atlético Paranaense na temporada de 2019, foi campeão da Sul-Americana, foi campeão da Copa do Brasil, transferido inclusive para o Atlético de Madrid, uma das grandes potências, né, do futebol europeu, principalmente do futebol espanhol, e um valor até mesmo considerado baixo. O valor foi de 20 milhões de euros, algo em torno aí dos 87 milhões de reais, por conta da posição. A posição de lateral não é algo que chama muito a atenção do mercado, então realmente as transferências não envolvem valores muito altos. Então, se a gente parar para pensar e analisar os valores realmente oferecidos ao Vasco da Gama para a contratação do Riquelme, 8 milhões de euros, ou seja, 47 milhões de reais, estaria definitivamente num valor muito alto. Isso que a gente nem sabe ainda quanta porcentagem o Vasco poderia ficar caso uma venda venha a ser concretizada. É claro, a gente vai apurar mais a fundo essa notícia, mas essa mensagem chegou ontem para mim e eu faço questão de passar para vocês. E você, o que você acha? Acha que seria bom o Riquelme estar saindo por 7 milhões de euros, algo em torno dos 48 milhões de reais, ou não? Acho que o Vasco deveria segurar, um atleta que ainda tem 19 anos, pode render, não pode render, é realmente uma promessa e a gente sabe muito bem que, assim como aconteceu com o Thales, pode ser uma promessa que o torcedor vascaíno espera muito e não conseguir chegar realmente onde o torcedor vascaíno espera e deseja. Então, deixa aí embaixo o seu comentário. Mas vamos seguir, rapaziada. Eu também quero falar sobre uma atitude ontem totalmente inacreditável do Neto Borges. Ontem, aí, através de suas redes sociais, o Neto Borges desejou parabéns ao Carlinhos, um atleta onde teve também passagens pelo Vasco da Gama nessa última temporada, ao lado do próprio Neto Borges, e aí, através de suas redes sociais, parabenizou o atleta. Ontem, se eu não me engano, foi aniversário do Carlinhos, porém o problema não está aí, mas sim na forma com que ele postou a imagem ali com os dois jogadores. Ele postou ali a imagem, acredito que no aeroporto, onde os dois estavam presentes com o casaco do Vasco da Gama. Mas está passando a imagem para vocês. Se vocês perceberem, o Neto Borges colocou uma bolinha, um ícone ali, né, um emoji em cima, aliás, da Cruz de Malta. Um total desrespeito ao Vasco da Gama, e não bastasse colocar na Cruz de Malta da camisa dele, do casaco dele, também colocou na do Carlinhos, ou seja, um desrespeito tremendo, um jogador que, com todo respeito ao atleta, não representa nada para o futebol brasileiro no geral, era um total desconhecido, chegou no Vasco da Gama, conseguiu, apesar de tudo, ter uma visibilidade que nunca teria na carreira, e agora faz esse desrespeito no nosso clube. É realmente muito complicado as situações que acontecem, e é definitivamente cada vez mais difícil, mais triste, ver a diretoria trazendo esses atletas que não têm comprometimento nenhum e ainda saem de respeito a um clube dessa maneira que aconteceu ontem com o Neto Borges. Deixa aí no seu comentário o que você achou dessa atitude do lateral esquerdo que vestiu a camisa do Vasco nessa última temporada. E agora sim, né, rapaziada, vamos falar sobre o que aconteceu ontem com o diretor, o presidente, vice-presidente, realmente não sei do que se trata e qual é o cargo dele no Flamengo, que é o Marcos Braz. Ontem aí tivemos o sorteio da Copa do Brasil, que definiu que o Fluminense iria enfrentar o Criciúma, o Vasco iria enfrentar o São Paulo, o Flamengo contra ali o ABC, né, o Juazeirense contra o Santos, etc. Os confrontos ali para as oitavas de final, uma competição, né, essa fase aí que pode fazer com que o clube venha a receber 6,3 milhões de reais. É muita grana e também vale um título nacional. Atualmente não temos grandes equipes aí na competição, então facilita para todos os clubes e todos os clubes querem entrar para ganhar o título. E ontem o Marcos Braz foi aí na TV oficial do Flamengo e falou e comentou sobre esse sorteio. Ele falou que o Vasco realmente iria enfrentar um adversário muito difícil, que no caso seria o Flamengo, porém o que chamou a atenção não foi essa frase que ele usou, mas dizer que apesar do Vasco estar na segunda divisão, ele não gostaria de pegar o Vasco agora,
preferia deixar mais pra frente ali. E definitivamente acredita-se que, apesar do momento que o Vasco vive, a gente sabe muito bem que o Flamengo ainda tem um time aqui no Rio de Janeiro, que mesmo estando na segunda divisão, causa muito medo para eles. Isso é fato, a gente confirmou isso e vimos com nossos próprios olhos o que aconteceu nesse Campeonato Carioca, os 3-1. Acredito que o único momento aí desse ano que deu, de certa forma, uma alegria ao torcedor vascaíno, após não sei quantos jogos sem vencer aí, eles conseguimos ganhar e ganhar bem, e acredito também que eles ainda estão muito chateados aí com essa situação. Eles fazem de tudo, de certa forma, para tentar enfrentar o Vasco. Eu também gostaria muito, inclusive, de enfrentar ele numas oitavas, numas quartas de final da Copa do Brasil, e quem sabe isso não pode acontecer, mas dá uma olhadinha aí no vídeo que vai passar para vocês com relação ao que aconteceu e a fala aí do diretor, do executivo, do vice-presidente aí, falando sobre não querer enfrentar o Vasco da Gama, estando nitidamente com medo de enfrentar o Gigante da Colina nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, realmente, ainda dói muito. Acho que pegou a pedreira, né? São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco, dois times tradicionais. O Vasco estando na segunda divisão, mas você não pode. Eu, por exemplo, não gostaria de pegar o Vasco nesse confronto agora. Sim. Falo isso naturalmente com uma tranquilidade. Se tiver que pegar time um pouquinho mais na frente, né? Então, assim. E aí a pergunta que fica é a seguinte: é medo ou é respeito? Deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você achou aí sobre esse posicionamento do Marcos Braz aí, né, desse diretor, não sei o que ele é, aí do Flamengo. Mas vamos seguir, rapaziada. Quero muito enfrentar ele na Copa do Brasil, e camisa pesa, clássico é clássico, que a gente quer passar dessas fases para quem sabe até buscar aí uma conquista dessa competição. Mas antes de falar sobre o treinador português que vestiu a camisa do Gigante da Colina aí nessa última temporada, eu quero dar um aviso aqui para você que é fã de futsal. Eu trouxe aí notícias no meu vídeo de ontem falando que o futsal estaria voltando aí pro Vasco da Gama, com uma parceria agora com a RU Sport. Já teríamos aí uma estreia hoje, às 6h30 da tarde. O Vasco estará enfrentando a Portuguesa pelas categorias Sub-20, e também às 8 horas o Vasco estará enfrentando o Canto do Rio pela categoria adulta. Essa partida estará sendo transmitida, volto a repetir, hoje na Vasco TV, canal oficial aí do Gigante da Colina, nesse mesmo YouTube. Então, se você gosta, vamos lá dar um apoio, dar uma moral ao nosso futsal que está voltando, está retornando. Esperamos que venha dar muita alegria aí ao torcedor vascaíno. E para finalizar o vídeo, agora sim, vamos falar sobre esse treinador português que esteve no Gigante da Colina nessa última temporada, né? No caso, o Ricardo Sá, como ele é conhecido aí, e realmente ele falou alguns assuntos muito complicados aí, abordou umas questões que chamaram muito a atenção do torcedor vascaíno no dia de ontem. Primeiramente, ele falou muito sobre o Leandro Castan, que ele ficou muito decepcionado. O Leandro Castan, que há um tempinho atrás deu uma entrevista ao GE falando sobre o mesmo treinador, dizendo que era um treinador que não conhecia o elenco. Ele foi um dos grandes fatores aí para o Vasco ser rebaixado, e dessa vez foi a vez do Ricardo falar sobre o Leandro Castan e também abordar algumas questões que faltaram no capitão nessa última temporada. Ele primeiro falou com relação à falta de liderança do Castan aí durante a sua passagem pelo Vasco da Gama. Ele disse que ficou muito triste aí que um capitão deve ser a extensão do treinador no vestiário e no campo, na tristeza, na alegria, no trabalho, na cobrança e na vitória. Ele sempre disse isso, e o Castan não estava sendo um bom líder ali para o Vasco da Gama nessa última temporada, e foi um dos fatores que realmente resultou aí nesse quarto rebaixamento. Ele também falou com relação à falta de caráter do próprio Leandro Castan. Ele disse ali que daquilo que ele esperava do Castan não aconteceu. Ele se decepcionou muito, e ele foi realmente uma relação ao caráter do próprio Castan, foi algo que o chateou muito, pelo que ele disse aí nessa última entrevista ao GE. E além disso, a performance do Castan dentro de campo também não foi a ideal, fazendo com que realmente resultasse aí nesse rebaixamento do clube. E além disso, a sua falta de caráter ao dar a entrevista ao Globo Esporte aí nesses meses aí, falando sobre o Ricardo Sapinto, sobre ali o princípio que levou ao rebaixamento, tendo como principal fator o próprio treinador, chateou muito o português, e segundo ele, essa falta de caráter, a falta de liderança foi também um dos fatores principais que levaram o Vasco aí à segunda divisão. E foi além. Ele disse que as dificuldades financeiras que o Vasco enfrentava aí era além do imaginado. Segundo ele disse que sabia que a situação financeira era muito difícil. Atraso de um mês e tal, tudo bem,
mas esteve por 3 meses no Vasco da Gama e não recebeu nada, nem ele e nem a sua comissão técnica, e além disso também os atletas, ninguém recebeu sequer um salário, ou seja, nesse atual momento o Vasco ainda deve ao Ricardo, né, salários atrasados, o que é definitivamente uma vergonha com o nosso clube, e ele foi além, dizendo que teve que ajudar jogadores, segundo o próprio treinador, disse que teve que ajudar financeiramente alguns atletas porque eles não tinham sequer o que comer. Disse que a diretoria, os diretores do Vasco tiveram que comprar pão e outras coisas para fazer um pequeno café da manhã em alguns dias ali no CT do Almirante. Ele disse que foram coisas inacreditáveis que aconteceram e ele mesmo ajudou um jogador que não tinha dinheiro e outros diretores porque não havia dinheiro para comprar pão e nenhum tipo de alimento ali para ajudar o Vasco durante essa última temporada. Então realmente ali uma extrema pobreza que estava acontecendo dentro do nosso clube nessa última gestão do Alexandre Campelo. Eu definitivamente queria entender o que está acontecendo para essa virada de chave, né? O Vasco não pagava salário, não tinha dinheiro nem para comprar pão, para comprar comida, e agora está conseguindo colocar os salários esse dia. Esperamos realmente que venha ter uma fonte confiável aí nesse dinheiro que está chegando dentro do nosso clube. Mas não para por aí. Para quem pensou que era somente com relação a alimentos e salários, o dinheiro faltava até mesmo para tinta. O próprio Ricardo disse que às vezes queria fazer marcações no campo, mas não havia dinheiro para comprar tinta. E os próprios atletas, treinadores, tinham que tirar do seu próprio bolso para fazer essa marcação aí no campo de treino do Vasco da Gama. Então uma situação realmente muito ruim. Volta a tocar na tecla que o Campelo foi o pior presidente da história do clube, principalmente nesse fator financeiro, um presidente que tirou todo o dinheiro do Vasco da Gama, aumentou a dívida em muitos milhões de reais e ainda deixou mais dívidas agora para essa atual gestão. Então realmente não tem nada que a gente lembre e ache agradável aí que o Campelo fez dentro do nosso clube. E apesar disso tudo, de todos os fatores negativos aí durante a passagem do Ricardo, ele disse a seguinte frase: adorei o Vasco e sempre estarei disponível para ter uma história diferente. Acredito sim que sem dúvida nenhuma ele não é e não era um grande treinador, mas a gente sabe também que o Vasco não tinha material humano, o Vasco tinha um elenco limitadíssimo, com aquela questão política que envolvia o clube naquele momento que o treinador pisou, ele pisou 15 dias antes da primeira eleição, ou seja, definitivamente tudo atrapalhou ali o seu trabalho dentro do clube, salários atrasados, questão política, jogadores ruins, e diversas outras situações que acarretaram aí na passagem muito ruim do Ricardo vestindo aqui a camisa de treinador do Gigante da Colina. E você acha o quê? Você acha que o Ricardo teve culpa? Você acha que não teve? Qual é a sua opinião com relação a tudo isso que permeou o Vasco, né, nessa última temporada, principalmente relacionado a esse treinador que chegou dentro do nosso clube? Acha que ele um dia pode voltar para o Gigante da Colina? E se você acha que é boa, deixa aqui embaixo a sua opinião. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, né, a gente trouxe muitas novidades no vídeo de hoje. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e que a nossa família venha crescer cada vez mais. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado ao nosso canal. Definitivamente sem vocês nada disso estaria acontecendo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima quarta-feira e, é claro, saudações vascaínas!